Paz e graça, meus amados. Esse é o segundo vídeo dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre a tentação de Jesus. Eu terminei o vídeo anterior falando sobre a submissão de Jesus. Jesus, homem, é o primeiro ponto que nós estamos estudando sobre a tentação do Senhor, que tem revelações profundas para a nossa vida, para que possamos também, se espelhando em Cristo, vencer na nossa trajetória na terra. Amém? Eu parei aqui no versículo 8, versículo 9. O versículo 8 fala que Jesus se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, uma morte terrível, que foi morte de cruz. O resultado de se humilhar, de se sujeitar a Deus, o versículo 9, por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Assim vai ser também na minha vida e na sua vida, na vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Jesus, homem, nós temos que olhar para Jesus, homem, para que possamos se espelhar nele e possamos vencer. Vamos ler mais um texto sobre a tentação de Jesus. Tiago capítulo 1. Vamos ler Tiago capítulo 1, para a glória de Deus, o versículo 13. Está escrito assim, olha só. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Vamos pegar esse trecho da palavra. Então, o que está dizendo no capítulo 4, versículo 1 de Mateus? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, aqui parece haver uma contradição se a gente não compreender esses textos. Em Tiago está dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Então, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas no capítulo 4 de Mateus, verso 1, está dizendo que Jesus foi tentado pelo diabo. Então a Bíblia está entrando em contradição? Obviamente que não, porque nós temos que olhar para Jesus sendo tentado aqui, Jesus, homem, submisso a Deus, como eu, uma pessoa comum, como você, uma pessoa comum. Obviamente, Jesus, perfeito, o homem perfeito. Mas ele venceu como homem, sendo um espelho para nós. Amém? Então, entenda isso. Vamos ler mais um texto, para ficar bem claro, capítulo 4 de Hebreus, o versículo 15. Olha só que coisa tremenda que está escrito, capítulo 4 de Hebreus, o versículo 15 está escrito assim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o texto está dizendo que Jesus foi tentado, porém sem pecado, porque foi o único homem que pisou na terra perfeito para que pudesse ser um sacrifício vivo diante de Deus e pudesse fazer essa mediação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, trazendo vida eterna e regeneração de todas as coisas. Amém? Então é importante nós entender a tentação de Jesus. Jesus, homem, nós já entendemos essa parte aqui. Jesus está sendo tentado, Jesus, homem, e ali dentro da tentação existe revelações profundas. Vamos voltar lá novamente. Agora nós vamos falar de um ponto muito profundo aqui, que é o ponto principal. Olha só, Lucas capítulo 4, vamos lá voltar novamente, o versículo 1. Lucas capítulo 4, o versículo 1, olha o que está escrito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos tratar deste ponto aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo. Para nós vencer os nossos desertos, na nossa trajetória, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Se nós não se encher do Espírito Santo, nós não vamos conseguir passar esse deserto. E nós vamos entender o deserto dentro desse contexto. Não é um deserto de algum tempo que depois passa. Esse deserto que Jesus está trazendo aqui para nós de 40 dias. Então nós vamos entender o número 40. Amém? Mas vamos tratar desse ponto aqui, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar uma vida. Nós precisamos viver uma vida de maneira que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Você lembra que Paulo falou em 5, versículo 18 da carta a Efésios? Não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Porque somente cheio do Espírito Santo nós vamos conseguir fluir diante das dificuldades. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há mais espaço para nada. A ansiedade, a preocupação das coisas do mundo, que sempre vai ter, dificuldades, perseguições, isso são coisas naturais que é curso desse mundo pecaminoso caído que acontece diariamente. Isso faz parte do ciclo da vida do homem.
Todo ser humano, tanto serve como não serve, passa suas dificuldades de tempo em tempo. Com nós não é diferente, com você também não é diferente. Sempre você vai encontrar dificuldade, oposição na sua vida. Mas é importante você entender também, como eu entender, que há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Crente não só passa luta. Os servos de Deus também têm seu tempo de paz, de gozo, de alegria. Mas certo é que de tempo em tempo nós vamos estar passando por alguma adversidade. E o ponto principal é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de amor, nós estamos cheios de gozo, né? Que o gozo é uma alegria incondicional. Não é uma alegria condicional, é incondicional. Uma alegria condicional é a alegria do homem, que a pessoa está bem, quando tudo está bem, está empregado, nada está faltando em casa, tem família, vida sentimental, tudo ok. Mas essa alegria do Espírito Santo é uma alegria que é independente do momento que você esteja vivendo. Se é um momento difícil, você tem alegria dentro de você, porque o Espírito Santo está fluindo dentro de você. E você consegue se alegrar mesmo com muitas dificuldades e necessidade, entendendo através do Espírito que está em você, o Espírito Santo, porque ele ministra no nosso espírito, ele fala conosco. Ele coloca em nós a sua vontade, o seu desígnio, o seu desejo, e a gente vai sentindo fluir em nós, né, aquele desejo, aquela graça do Senhor Jesus dentro de nós, nos trazendo conforto de que aquilo é só um momento, vai passar e logo vai vir a bonança, entendeu? Então, o amor do Senhor, a graça, a paz, nós vamos ter paz com todos, né? Isso é um fruto do Espírito. A pessoa que está cheia do Espírito Santo está cheia de paz, uma serenidade muito grande, paz com os irmãos, paz com todos. Isso não significa que você não vai ser alvejado através de retaliação, de guerra, mas as pessoas te perseguem, mas você vai ter paz com aquela pessoa dentro de você. Por quê? Por causa da presença em abundância, que é o ser cheio do Espírito Santo dentro de você. Amém? Então, isso faz toda a diferença. Toda a diferença uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, nós devemos buscar mais e mais. Por isso que eu estou parando aqui, trazendo mais detalhes sobre o ser cheio do Espírito Santo. Se a gente não for cheio, muitas vezes, a pessoa que não é cheia da presença do Senhor, em qualquer luta, está saindo da presença de Deus, está questionando, está murmurando, muitos abandonam a igreja, muitos abandonam a Cristo, porque está vazio da presença de Deus. Porque o que nos capacita, nos habilita, nos instrui, nos ensina, nos fortifica, é o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus falou em João 15, sem mim nada podereis fazer. O Senhor está falando da sua presença gloriosa em nós, do Pai, do Filho, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus tinha 30 anos. Vamos voltar aqui, capítulo 3, Vamos voltar um pouco aqui. A idade de Jesus é muito importante. Vamos falar sobre o tempo de 40 anos. Aqui no capítulo 3 de Lucas, estou procurando o texto aqui porque me perdi, tá bom? Mas eu vou encontrar aqui no capítulo 3, deixa eu ver qual é o verso aqui. O versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então, na lei, na palavra de Deus, os sacerdotes, eles começavam seu ministério com 30 anos. Aqui está falando quase 30 anos, ou seja, Jesus ele tinha 30 anos de idade quando ele começou o seu ministério terreno. Por que com 30 anos? Porque na lei falava que o ministro da tribo que foi separado, da tribo de Levi, tinha que ter 30 anos. A partir de 30 anos, ele passava a ministrar dentro do sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote, ele está cumprindo a lei aqui, a palavra de Deus. Então, ele começa o ministério com 30 anos. Observe que Jesus, com 30 anos, ele vai para o deserto, ele passa 40 dias. Agora, por que Jesus passa 40 dias? Vamos ler o capítulo 14, verso 34 de Números, está escrito assim. Sendo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Observe que Deus envia o povo através do profeta Moisés para espiar a terra, e eles passam 40 dias lá. Quando eles vêm, murmura 10 deles, menos Caleb e Josué, murmura contra Deus, e faz toda a multidão que estava ali, toda a congregação murmurar também. E Deus aqui está falando de um decreto que Deus dá sobre a vida do povo por causa da murmuração, por não acreditar que ele era capaz de introduzir o povo na terra, conforme anteriormente ele já tinha prometido desde o Egito através do profeta Moisés. Então o Senhor, aqueles 40 dias que ele passa lá espiando, Deus diz, esses 40 dias, eles vão ser 40 anos que vocês vão ficar no deserto.
até essa geração incrédula cair, e só depois a outra geração de 20 anos para baixo, por isso que foi feita uma contagem no deserto de 20 anos para baixo, 20 anos para cima, aquela geração mais nova entraria na terra, porque a geração que saiu do Egito pereceu no deserto. E o ponto aqui é cada dia representa um ano. Por que Jesus jejuou 40 dias? Jesus tinha um tempo determinado para ficar sobre a terra. Então Jesus, quando começa a jejuar 40 dias, ele está trazendo uma revelação muito profunda, fazendo esta ligação sobre os números 40 dentro da Bíblia. Amém? Jesus tinha 30 anos. Vamos pegar os 40 dias aqui. Amém? Vamos pegar os 40 dias. E conforme o Números, capítulo 14, verso 34, que 40 dias foi transformado em 40 anos, cada dia um ano, pegue o número 40 de Jesus, 40 dias jejuando, e vamos transformar em 40 anos. Então nós vamos ter Jesus com 30 anos, começando seu ministério, com mais 40 dias, que é igual a 40 anos, nós vamos ter o número 70. 70 anos. Vamos ler os Salmos 90, o verso 10 está escrito assim: os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, mas a vida passa depressa e nós voamos. Então o Salmo está dizendo que a vida de um homem, ela é um período de 70 anos, que passa disso por causa do seu vigor físico, mas a partir desse momento é só sofrimento e dor. Então nós temos um período de vida aqui para o homem de 70 anos. Observe que Jesus está cumprindo essa profecia. Jesus começa o ministério com 30 anos, com mais 40 dias, que esses 40 dias é igual a 40 anos, nós temos um número de 70 anos. Marcelo, o que quer dizer tudo isso? Nós já estamos passando de 10 minutos, já está com 12 minutos o vídeo. Assista o terceiro vídeo, amém? Que você vai saber.